Olá, amigos da Novo Tempo, tudo bem? Meu nome é Marcelo Carvalho e eu fui convidado para participar aqui com você desse programa sobre um tema que eu adoro: como fazer um orçamento rumo à prosperidade. E aí, vamos andar junto? Os próximos minutos eu espero que sejam maravilhosos para a sua vida, para que você possa realmente sentar com o seu cônjuge, se você é casado, possa então fazer ali toda a administração da sua vida e ser incrivelmente abençoado, ok? Eu quero deixar aqui alguns princípios rápidos, porque não adianta você já chegar, não. Vou sentar e já vou fazer aqui todo o levantamento de gastos e também vou fazer o levantamento de quanto eu ganho para depois então administrar. Não, existem princípios que têm que vir antes, para que depois você possa sentar e realmente fazer o devido planejamento. Primeiro princípio, lembre-se, você precisa ter uma mente de prosperidade. Tem gente que é muito acomodado na vida, tem gente que não consegue enxergar o futuro. Aí, o que adianta você sentar, rascunhar tudo, se você não tem a alma, se você não tem o espírito da prosperidade? O que eu chamo de espírito da prosperidade? Veja só, você precisa prosperar em alguns elementos da sua vida. Primeiro, no estudo. Ninguém é culpado por ter nascido em uma família simples, pobre e não poder ter estudado. Mas você é culpado quando você cresce e não vai atrás do estudo. Então, você parou na quarta série? Ok. Então, você tem que fazer o quê? Corre lá e vai terminar o seu ensino fundamental. Terminou o ensino fundamental, você não pode parar. Tem que ter mente próspera. Então, você vai terminar o ensino médio. Terminou o ensino médio, você tem que fazer o quê? Faculdade, minha filha. Vai terminar a sua faculdade. Terminou a sua faculdade, você faz o quê? Uma pós-graduação. Terminou a pós-graduação, você vai atrás de um mestrado e assim vai atrás de um doutorado. Você precisa ter uma mente próspera. Não adianta você fazer orçamento se você não sabe para que você vai gastar o seu suado dinheiro. Outra coisa que você precisa prosperar é na vida profissional, no trabalho. A maioria de nós entramos no nosso trabalho lá nas funções mais simples, mais humildes. Mas você já tem que entrar pensando assim: como é que eu vou crescer aqui dentro dessa empresa? Como é que eu vou crescer na minha carreira? Então você entra, por exemplo, numa metalurgia. Você pode até entrar como atendente, mas você tem que pensar assim: não, eu vou crescer aqui, eu quero ser um ajustador ferramenteiro, um dia eu quero ser o ferramenteiro, eu quero ser o chefe da bancada. Eu não quero continuar a vida toda lá como atendente, eu preciso prosperar na minha profissão. Então eu não posso, com 25 anos de idade, já ser o topo, está lá no topo lá da cadeia. Mas espera aí, quando eu tenho 50 anos, eu não posso estar lá no começo. Eu preciso ter uma mente de prosperidade. Outra coisa, não é só nas questões físicas, também nos relacionamentos. Você está namorando? Lembre-se, se você está namorando, você precisa procurar uma pessoa que tenha o coração de prosperidade. Senão você vai naufragar junto, tá? Tem muita gente que não vai para frente, por quê? Porque o casamento não deixa. Já vou falar sobre isso aqui. Então, se você está namorando, olha bem para o seu namorado, para a sua namorada. Tem mentalidade de prosperidade? Tem, beleza. Vamos andar junto. Vamos construir a vida junto. Agora, não tem? Olha bem para o infeliz e diz assim: queridão, vai viver sua vida, que eu tenho mais o que fazer. Porque eu quero prosperar. Se você não quer, você anda o seu trecho e eu vou ir atrás dos meus sonhos, eu vou atrás daquilo que eu desejo. Outra coisa, cada fase da vida você tem que tomar novas decisões. Tem que pagar por elas. E isso é ter uma mente de prosperidade. Na sua casa, tá? Talvez eu estou falando para alguém que já é casado há muito tempo e está preocupado com essa questão financeira. Então, quando eu entro na minha casa, a maioria de nós que somos pobres, né? Eu também sou. Você entra na sua casa, na primeira semana está tudo certo. Não tem piso ainda a casa, não tem uma torneira legal, os quartos ainda não estão rebocados, está tudo certo, não há pecado nenhum nisso. Mas eu não posso passar 25 anos com a casa do mesmo jeito. Eu tenho que fazer planos, eu tenho que pensar assim: não, aqui em casa a gente também tem que prosperar. Então lembre-se, o orçamento vai depender do que você quer para a sua vida. Não adianta você orçar se você não sabe aonde irá gastar o seu dinheiro. Bem, segundo princípio, então o primeiro princípio é ter uma mente próspera. Para com esse negócio de enxergar a vida como empregado. Você precisa justamente enxergar a vida como se você fosse o dono da empresa, porque afinal de contas, a maior empresa da sua vida é a sua vida mesmo. Você precisa aprender a administrar essa empresa que Deus bondosamente colocou nas suas mãos.
Segundo grande princípio, coloque a Deus em primeiro lugar. Não sei se você é religioso, se não é, mas eu acredito que Deus nos fez, Ele nos deu a vida e tudo aquilo que a gente tem foi dado por Ele. Então coloque Deus em primeiro lugar, porque existe uma bênção para você. Não sei se você já leu lá na Bíblia, tem o exemplo de Jacó. Ele estava indo para a casa do tio para escolher uma esposa. A única coisa que ele tinha na vida era um cajado na mão. Deus apareceu para ele e fez um acordo com ele. Olha, eu vou abençoar você. Quando ele acorda desse sonho, ele diz, Senhor, se o Senhor realmente cumprir isso que o Senhor vai fazer em mim, na minha vida, eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver para o Senhor a primeira parte. Que a gente chama, né, na vida de igreja, a gente chama de dízimo e oferta. Vou colocar o Senhor como a minha prioridade, porque eu tenho certeza que todas as coisas vêm do Senhor e seguramente o Senhor vai cumprir o seu propósito na minha vida. E foi o que aconteceu com ele. Os descendentes dele são as pessoas mais próximas que já existiram na Terra, né? Os judeus, eles estão aí de prova disso. Terceiro grande princípio, case-se bem. Olha, se você ainda não casou, pensa numa coisa. Tem gente que casa com certos indivíduos aí. Tem camarada que casa com mulher que é pior que chave de cadeia. A mulher só sabe gastar, ela não tem prioridade na vida dela. Não adianta nada o camarada ser econômico. Ele vai junto, né? Pro precipício. Também acontece. Do rapaz também não tem um pingo de juízo. Então lembre-se, case-se bem. Agora, se você já é casado e o seu cônjuge não sabe administrar dinheiro, senta, conversa, abre o jogo. Mas ele não muda. Então vamos lá atrás de um psicólogo, vamos atrás de um profissional que oriente nessa direção, para que vocês possam prosperar juntos. A Bíblia já diz, andarão os dois juntos se não estiverem de acordo. Não vai haver prosperidade se vocês dois não andarem na mesma direção. Outra coisa, valorize o trabalho diário. Tem gente que quer prosperar, sonha, mas não vai atrás. Tem que pagar o preço, filho. Então, para alguns de nós, como já aconteceu quantos anos comigo, eu ia pendurado no ônibus e levando minha marmita. Naquele tempo eu tinha que fazer isso. Hoje eu não preciso mais. Mas para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que trabalhar todos os dias pendurado no ônibus, comendo de marmita e voltando tardão à noite para fazer uma segunda faculdade. E assim eu prosperei. Não tenho dúvida que se você pagar o preço todos os dias, você também vai ser próspero. Outro princípio claro, eduque os seus filhos para que eles sejam verdadeiros mordomos. Alguns de nós sabemos ser econômicos. O cônjuge também sabe. Mas sabe quem sangra o nosso dinheiro? Os filhos. Porque eles vêm, aprenderam a receber tudo na mão. E é todo ano celular novo. Pai, eu quero viajar, eu quero isso e aquilo. E o pai não tem condições. Tem a menor condição de manter aquele estilo luxuoso. Não. Cada vez que vai no shopping, quer voltar para casa com a mão cheia, né? De vestido, de sapato, de presentes. Eduque seus filhos desde pequenos. Nasceu, você precisa dar uma boa educação financeira. E isso, lembre-se, isso não é opressão, nada disso. Isso é sobrevivência. Você está ensinando a próxima geração a também ser próspera. E, acima de tudo, dê o exemplo, né? Porque a melhor lição é aquela que a gente aprende pelo exemplo dos nossos pais. Se você tem uma empresa, lembre-se, é muito importante você escolher um bom empregado. A Bíblia menciona uma história curiosa. Potifar foi um dia lá no centro da cidade, naquela época tinha escravatura, ele comprou um escravo, José. E logo ele percebeu, rapaz, esse indivíduo é top, comprei o melhor mesmo. E logo ele percebeu assim, toda a bênção financeira que ele tinha, toda a bênção na casa dele, vinha por causa daquele sábio administrador. O que ele fez? Ele colocou José para administrar todos os bens da sua vida. Então, um caminho seguro para a prosperidade, se você tem uma empresa, pode ser um funcionário, pode ser 50, não interessa. Você tem que procurar o melhor. Você tem que procurar aquele que tem princípios, tem valores morais, aquele que sabe respeitar aquilo que é dos outros e, acima de tudo, você tem que procurar um empregado que você olha para ele e fala o seguinte, olha, ele só não é o dono da minha empresa porque ele ainda não teve condições, ou porque ele ainda não tem a minha idade. Então é nesse camarada que eu vou apostar. Vou até pagar um pouco mais. Porque como ele enxerga a vida como um profissional, ele enxerga a vida como um dono, ele vai fazer prosperar o meu negócio. E finalmente, claro, aí vamos sentar e vamos fazer o orçamento. Como é que se
Basicamente aqui, como é que se faz um orçamento? Primeiro eu sento, pego um papel do lado do meu cônjuge. Se posso, trago até os filhos juntos. Vamos colocar primeiro as necessidades. O que é necessidade? Aquilo que você não vive sem. Então, primeiro você não vive sem comer. Então, coloca lá o quanto você gasta para comer durante o mês. Depois você coloca aonde você mora, né? Se é aluguel, coloca lá o aluguel. Você não vai morar na rua. Você tem que ter qualidade de vida. Ah, não, a gente já conseguiu dar entrada no apartamento. Então, coloca lá a prestação. Depois você coloca o quê? A gente tem que se vestir, né? Não tem como ter qualidade de vida sem se vestir, pelo menos, de maneira decente. Outra coisa que eu considero como prioridade é o estudo, porque o estudo vai potencializar a prosperidade a seguir da vida. Você vai colocando tudo aquilo que é prioritário na sua existência. Terminou a prioridade? O segundo ponto é colocar no papel os planos, os sonhos em vida. Como eu já mencionei vários aqui. Bom, nós vamos comprar uma casa, daqui a um tempo nós vamos comprar um carro, daqui a um tempo nós vamos fazer uma viagem. Então, quando que nós vamos fazer isso? Com o dinheiro que nós temos, para quando? Você coloca os planos, coloca os sonhos. Terceiro ponto, e não menos importante. Então, primeiro você viu quanto você gasta, mas agora você tem que saber quanto que você ganha, né? Tá, com tudo isso aí que a gente sonhou, tudo aquilo que a gente gasta, cadê o dinheiro? Então, vamos ver. Bom, o papai ganha tanto, a mamãe ganha tanto. Já tem filhos que trabalham? Coloca lá. Eles fazem parte. A família de vocês é o projeto de vocês. Coloca lá e aí, olha, para tudo aquilo que a gente vive, está dando certo? A gente está conseguindo pagar as nossas coisas? Então, primeiro, plano de gastos. Segundo, gaste com as necessidades e não com os desejos. Tente adequar toda a sua entrada dentro daquilo que sai. E, por favor, nunca gaste mais do que você ganha. Ah, mas eu não vivo, papai, sem tal coisa. Então, filho, mas a gente não gasta para isso. A gente não ganha para isso. Então, nós não podemos gastar isso aí. Ah, papai, mas eu gostaria. Então, nós vamos ter que dar um jeito. O papai vai sair desse emprego e vai ter um novo para ganhar mais. Ou então você vai começar a trabalhar, se você já tem idade para isso, para você começar a contribuir com o gasto que você tanto deseja. Mas não tem como a gente gastar mais do que a gente ganha. Outra coisa, sempre do seu salário economize uma parcela. Os especialistas dizem o seguinte: você sempre deve economizar 20% de tudo aquilo que você recebe. Não interessa, você pode ter salário, você pode ter, por exemplo, uma casa alugada. O que você tiver, 20% tem que estar guardado para emergências e também para esses sonhos que virão para o futuro. E para você fazer prosperar. Uma outra dica que é fundamental quando a gente faz um orçamento. Por favor, nunca nessa vida compre devendo. Jamais. Quando você vai comprar alguma coisa, você vai para o shopping ou qualquer outro lugar, você sempre tem que ter 3 perguntas. Você viu algo que é interessante. Puxa, mas como eu gostaria de ter isso aqui? Faça 3 perguntas. Eu preciso disso? Eu preciso disso agora. Eu tenho dinheiro agora para pagar isso? Se você responder pelo menos uma negativa dessas 3 perguntas que eu fiz, cai fora. Porque aquilo vai ser um problema na sua vida. Então, vou repetir. Eu preciso disso? Preciso mesmo? Isso é uma necessidade? Segundo, eu preciso disso para hoje. E terceiro, eu já tenho dinheiro para pagar isso. Nunca compre a prazo. E para você, queridão e queridona, que tem cartão de crédito, por favor. Ah, mas pastor, mas todo mundo tem cartão de crédito. Outra coisa, né? A gente compra lá, ganha milhas. Nossa, vai ser uma vantagem maravilhosa. Lembre-se, só pode ter cartão de crédito quem nunca nessa vida, você passa 20, 30 anos e nunca entrou no limite. Se você entrou uma vez no limite do cartão de crédito, já se acendeu ali um farol amarelo daquele assim. Ó, toma cuidado. Se por 2 vezes você já entrou lá no limite, a vida já diz para você o seguinte: você não pode ter cartão de crédito. Quebra, joga fora, paga as faturas e nunca mais me compre a prazo. Entre as pessoas prósperas, é interessante, a maioria delas, para não dizer todas, compram sempre à vista. Tenho dinheiro? Eu compro. Não tenho?
eu vou esperar. Espero 1 ano, espero 2, espero 5. O dia que eu tiver o dinheiro, eu compro. E aí tá beleza. Isso é fazer o devido orçamento. Porque aí você espera para o tempo certo, para a hora certa, para você desfrutar daquele bem. E você merece, obviamente, mas ainda não tem condições de tê-lo. Finalmente, queridão, pense na sua previdência. No Brasil é muito comum a gente achar assim, que a gente nunca vai ficar velho. Mas é claro que todo mundo vai ficar velho, a não ser que morra antes. Você já tem previdência? Pode ser a previdência do governo ou pode ser uma previdência privada. Mas você precisa ter. Você precisa pensar no futuro. Você precisa pensar na sua velhice. Você tem uma renda extra? E se acontece um acidente, se dá uma zica na vida e você precisar sair do emprego onde você está ou for demitido, como é que a sua família vive? É muito bom a gente pensar numa segunda opção, numa renda extra. Ajuda médica. Você tem plano de saúde? Ou você depende total e integralmente do governo para te dar a assistência médica quando você tanto precisa? Ou a sua família? Às vezes você vai lá, vai ter que entrar numa fila que você não vai ser contemplado logo. Porque é claro, né, não tem nem como o governo atender todas as pessoas ao mesmo tempo, dos mesmos problemas. Então lembre-se, você precisa de ajuda médica. E finalmente, tem que pensar no seu funeral. Um dia nessa vida todo mundo morre. Eu, por exemplo, essa sempre foi uma preocupação minha. Já há mais de 20 anos eu tenho um plano funerário, e que eu já paguei o meu enterro. Se acontecer alguma coisa comigo, com a minha esposa ou com os meus filhos, já está pago. Só chega lá, o rapaz vai lá, busca, aquela coisa toda, e você não fica lá com aquela corda no pescoço, para aquele momento tão delicado, que é a morte de um ente querido, ou mesmo a sua. Veja, querido, se você não pensar na sua velhice, se você não fizer um orçamento para isso, poderá ser caro a sua velhice. Então pense. Eu, por exemplo, tenho na minha vida particular, meu pai faleceu. Eu não precisei gastar com a velhice dele. Ele teve um problema sério e de um dia para o outro se foi. Mas eu tenho um parente dentro da minha família, muito próximo da minha esposa, e ele envelheceu e precisou de uma clínica. Ai da gente se ele não tivesse um bom recurso, uma boa renda. Nós não teríamos condições de pagar uma clínica. Nem que se juntasse os filhos, os genros, talvez fosse difícil para nós. Mas como ele tinha um bom rendimento, que veio lá dos anos de trabalho, graças a Deus, a gente não está se esgoelando para ajudá-lo. Ele precisa dessa ajuda, mas graças a Deus ele consegue pagar. Você entendeu? A gente tem que pensar no hoje, tem que pensar no amanhã e tem que pensar no fim. Isso é fazer um devido orçamento. Para que você não se aperte agora, não se aperte depois, não se aperte nunca. É melhor viver uma vida simples agora, mas estar vivo sempre, do que viver, sonhando com coisas. Não, eu quero ter aqui, eu quero ter agora. Não interessa se eu tenho dinheiro ou não. Onde que isso vai parar? É só uma bola de neve. Bem, eu preciso encerrar, mas eu queria fazer aqui um convite para você. Além de fazer o seu orçamento, coloque aquilo que é prioritário no lugar que é prioritário. Aquilo que é secundário no lugar que é secundário. E aquilo que é supérfluo, se olha e fala assim, bom, se um dia der para eu ter o que é supérfluo, beleza, se não der, tá tudo certo. A vida continua assim. Mas aquilo que é mais prioritário para mim, sabe o que é? Não sei se você é religioso ou não, mas lembre-se, só tem uma pessoa que consegue estar aqui o tempo todo na humanidade. Essa pessoa é Deus. Toda a riqueza que tem nesse mundo veio das mãos dele, foi ele quem fez o universo. Então, se tem alguém que sabe mexer com dinheiro, sabe orientar você com dinheiro e sabe segurar a barra para você quando a barra aperta, essa pessoa é Deus. Por que então não colocar a sua vida financeira nas mãos dele? Por que não seguir os princípios, os propósitos que ele coloca para a sua vida? Seguramente, se você fizer isso, você vai prosperar muito. Como todas as pessoas que já testaram a Deus nesse ponto e foram abençoadas. Então coloca a sua vida nas mãos de Deus, segue direitinho. Todos os dias, ore, reze, a forma como você tem para fazer. Pede, Senhor, por favor, me dá sabedoria para eu administrar bem a minha casa. E também, Senhor, me dá capacidade para ensinar os meus filhos a saberem usar o dinheiro. Me ajuda, Senhor, a seguir aqui o meu orçamento.
Toda vez, Senhor, que eu senti uma vontade, alguns têm aquela vontade compulsiva para comprar, por favor, Senhor, segura isso dentro de mim, para que eu não leve a minha família à bancarrota e possa viver uma vida digna em todo o tempo e chegar até o fim da minha vida com dignidade, sabedoria e graça. Certa vez um menino ganhou $1. Aí ele chegou em casa, viu o pai. Sim, papai, o senhor pode guardar o meu dólar para eu não perder? Tá bom, filho, deixa aqui com o papai. Uns minutos depois, eu acho que pensando, né, você sabe como é que criança é. Chegou, papai, o senhor pode me devolver o dinheiro? Eu vou guardar o meu dinheiro. Tá bom, filho, o dinheiro é seu. Botou no bolso e foi brincar. Não preciso dizer para você que alguns minutos depois ele volta chorando, né? Ai, papai, perdi o meu dinheiro. Ai, papai, por que eu não deixei o meu dinheiro com o senhor? Porque eu tenho certeza que o senhor não perderia o meu dinheiro. Lembre-se, quando você coloca aquilo que você tem nas mãos de Deus, lembre-se, ele não perde nunca, porque ele é eterno. Não tem como ele perder. Por que nós perdemos as coisas? Porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos e, acima de tudo, nós somos mortais. Então, por favor, reconhece o Senhor na sua vida financeira. Eu vou deixar aqui um texto, que para mim é um dos textos mais lindos que a Bíblia apresenta sobre essa questão financeira. A Bíblia diz assim: não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança. Deuteronômio 8, 17 a 18. Bem, espero que essa nossa conversa aqui possa ter abençoado você. Deus abençoe você, sua família, também o seu dinheirinho, que eu sei que é suado, assim como o meu é, e que você possa prosperar muito para ter, para dar para a sua família, viver de uma forma digna, mas também para honrar a Deus, para abençoar o pobre e o necessitado, e para que a gente possa também ajudar a pregação do Evangelho a todo mundo. Obrigado, beijo na bochecha, Deus te abençoe e até a próxima.